O que é o MAP Test? MAP Test é medida de avaliação de progresso. Então, Measurement Achievement Progress. Ok? Então, o que vai fazer isso? Baseado no currículo americano, o que o aluno deveria saber naquela série, naquele momento que ele fez o teste. É um teste de medida de, eles chamam em inglês de standardize, ou seja, um teste padrão para medir o conhecimento. Então, a gente tinha, ao final de faculdades brasileiras, estou muito desligado do sistema brasileiro, mas eu lembro que na minha época que eu fiz faculdade, eu tinha, ao final, quando eu me formava na faculdade, eu tinha que fazer uma prova para certificar que a minha faculdade foi, que tem a nota correta. Né? Então, é como se fosse uma certificação de ensino, para ver o conhecimento do aluno. Porém, uma coisa que a gente sempre pensa, e isso é uma coisa nossa, ele fez uma prova. O que é esperado quando o aluno faz uma prova? Tirar nota boa. Esquece. Não é MAP Test. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que apagar. MAP Test não é para medir o conhecimento do aluno tirando nota boa. Se a gente pensar dessa maneira, a gente vai ter várias decepções ao longo do caminho. O MAP Test é medida de crescimento. Medida, não crescimento à altura, mas crescimento de retenção de informação. O mais importante do MAP Test é eu pegar o primeiro MAP Test e o próximo eu ter uma pontuação maior. E no próximo, um pouquinho maior. E no próximo, um pouquinho maior. Claro que a gente tem algumas outras variáveis. E a gente estava conversando antes, por exemplo, o último MAP Test no final do... João fez o último MAP Test ano passado, no 5º ano, em julho. E ele fez um agora, no começo do 6º ano. O que é esperado para esse MAP Test? Crescer. Porém, o que eu tive no meio do caminho? Férias. Cíntia, na verdade, quantas horas por dia você fez o João sentar e estudar nas férias? A gente tem a resposta. Né? Não estou falando, por favor, não fale para ele que eu falei para ele sentar e estudar nas provas. Ele vai me odiar. Mas a gente tem algumas coisas no meio do caminho. De agora, de janeiro para fevereiro, o que a gente tem? Natal. A única coisa que eles querem saber é o quê? Presente. Né? Se vai ter passa ou não vai ter passa no arroz. Não é? Mas então, a gente tem algumas coisas no meio do caminho. O importante é ter crescimento. E é isso que a gente tem que entender. O MAP Test é crescimento. Ah, mas eu quero comparar o meu filho com os outros. Ok, a gente pode. Porém, eu tenho que ver qual o crescimento. Eu comparo o crescimento do meu filho de aqui para lá com o crescimento do outro aluno daqui para lá. Legal. Aí você está vendo o quê? Se ele está absorvendo informação tanto quanto aquele aluno. Não significa que ele não está aprendendo, não significa que ele não é um bom aluno, não significa que está um desastre. Não. Significa que aquele aluno, o seu filho ou a sua filha, com aquele aluno, teve uma diferença. Parou por aí a comparação. Existem algumas coisas que eu devo levar em consideração pensando no ano que eles estão e quando fazem a prova? Sim. E isso é o que a gente tem que pensar, de como a gente pode fazer para melhorar. E a gente tem alunos, vamos fazer prova. Pronto. O mundo desabou, não pensa mais nada, começa a suar frio, quero minha mãe, começa a... Pronto. Então isso é uma coisa, prova. Usar a palavra prova já complicou para todo mundo. Como é que a gente pode fazer, instituição de ensino e pais, como é que a gente pode fazer para deixar esse ambiente de prova, principalmente no MAP Test, mais válido? Não vou usar a palavra fidelidade ainda mais, mas como é que eu posso fazer isso ser mais válido para o meu aluno? Ok? Então, vamos lá. O MAP Test, ele acontece, vocês não têm acesso ao MAP Test, vocês não conseguem fazer com que o aluno realize o MAP Test realmente em casa. A gente faz o MAP Test 3 vezes por ano. No começo, que é o de outono, em fevereiro, março, que é o de inverno, por incrível que pareça, né, porque é lá de cima, e em julho, que é o da primavera. São essas 3 medidas que a gente tem. Como a gente não tem Summer School, eles não fazem o quarto, que é no verão, eles só fazem esses 3. Então, a ideia é a gente ter um crescimento. Ah, mas o meu está muito abaixo, ele precisa crescer 10 pontos. É difícil. A gente tem alunos
exemplares no segundo ano, no secundário, que eles só conseguem crescer 1 ou 2 pontos. E depende muito de cada série. Então, é esperado para um aluno do terceiro ano crescer 8 pontos do último teste. Mas tem outras variáveis que a gente tem que levar em consideração. Ah, mas eu estou comparando o meu filho com todo mundo e todo mundo está uma nota muito mais alta. Se a gente tivesse o poder e a capacidade de fazer isso, quando eu estivesse fazendo vestibular, eu ia entrar em contato com todo mundo que estava aplicando para a mesma faculdade. Vamos fazer a prova e todo mundo vai mal na prova. O que vai acontecer com a nota de corte? Ia diminuir. Então, é exatamente isso. A gente tem um ranking, que é chamado de percentile, e esse ranking é como se eu colocasse de 0 a 100, sendo 0 o mais baixo e 100 o mais alto, numa posição de desempenho, comparado com os outros. Ok? E aí que entra a questão de ser pai, ser mãe, e ver um percentile 3, 4 na nota do aluno. Eu vi um 3, 4 agora, e eu vi um 14, 15 no próximo. Pô, ainda está muito ruim, é muito baixo, mas olha o crescimento que ele teve. E é isso que a gente tem que valorizar. Além disso, é o quanto ele fez essa prova, o quanto ele se dedicou a essa prova para ter um desempenho válido dentro dessa prova. Por quê? E isso é fato. Como o Map Test não vale nota no Sycamore, muitos alunos falam, não vale nota. Tab, Enter, Tab, Enter, Tab, Enter, Tab, Enter, Tab, Enter. A gente tem isso. Muito. E uma coisa que foi alterada através de reuniões que a gente tem com WNEA, que é a companhia, a gente manda feedback para ele sempre. O aluno fazendo Tab, Enter, Tab, Enter, Tab, Enter, não tem um teste válido. Ou seja, ele não tem a pontuação mais. Então, às vezes, você recebe o report do seu aluno e fala, mas o meu não tem a nota de ciências. Um dos motivos foi Tab, Enter, Tab, Enter, Tab, Enter. É uma plataforma dentro do computador, ou seja, o computador consegue ver exatamente aonde está indo o mouse. Então, se começa a ter muito disengagement, se começa a ter muito não preocupar e não ter engajamento com o teste em si exatamente consegue ver isso do aluno e começa a desacreditar que um teste é válido. E muitas vezes aparece quanto que o aluno poderia ter ido melhor se ele tivesse se ele tivesse se empenhado melhor para fazer o teste. E a gente tem alunos que têm variação de 5, 6 pontos no teste. Só depois do report. Então, e como é uma coisa de crescimento, é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando com os nossos filhos, com os nossos alunos, exatamente. Então, Oi? Ele falta, a gente consegue, dentro de um período, a gente consegue refazer. E várias vezes a gente conseguiu, no caso... Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Faz quanto tempo? Esse de agora? O anterior. A gente fez várias mudanças. Antigamente, eu vou mostrar o primeiro resultado. Antigamente, a gente não conseguia ter uma barrinha laranja aqui. Muitos falam, mas por que não tem a barrinha? E a informação que a gente tinha é que a gente não tinha número suficiente de alunos. A gente conseguiu reverter algumas coisas. Então, de amostragem. Tá? Então, o que a gente fez? A gente alterou algumas configurações e agora, esse é um teste que eu rodei ontem à noite. Tá? Esse é um report que eu rodei ontem à noite e os próximos tendem a ser dessa maneira. Então, a gente consegue ver aqui um teste de um aluno. Ok? Então, obviamente, eu eliminei o nome dele aqui, mas a gente consegue ver que é um aluno que fez Spring de 2007, Outono de 2007, Winter de 2018, Spring e Fall. Então, a partir de agora, tem a laranjinha que em alguns não tinham. Tá ok? Vou explicar.
É o nosso próximo slide, eu vou explicar detalhadamente cada um desses. Recebe por e-mail. O que aconteceu? Por que alguns alunos não receberam? A gente tem, como é um teste todo em inglês, para demonstrar o conhecimento na matéria, alguns alunos que fazem ELD, eles não têm o conhecimento do inglês. Então, se eu fizer o teste de matemática com um aluno que não tem o domínio da língua, isso está me mostrando o quê? Que ele não sabe matemática ou que ele não entendeu as perguntas. Tá? Por isso que alguns alunos não fizeram. Mas a gente pode começar a trabalhar antes. A gente, como pais, a gente pode começar a trabalhar antes. E é isso que eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, toda a informação aqui eu tenho, e eu vou destrinchar esse slide em três áreas. A primeira parte, de novo. A primeira parte vai ser esse gráfico. A segunda parte, essa informação aqui embaixo. E a terceira, o que significa ali do lado. Tá? Então, esse é um report que vocês usam, que vocês recebem. Alunos, o Map Test começa no kindergarten. E o kindergarten faz matemática e reading. Tá? A partir do segundo ano, eles fazem também language arts. E a partir do terceiro ano, entra ciências também. Tá ok? E, obviamente, depende muito do tempo que a gente está fazendo, a quantidade de alunos que a gente tem que não tem o domínio da língua, porque se eu tenho uma turma com 10 alunos, 9 alunos novos, e eu tenho um que tem o domínio, eu não vou desperdiçar um horário que eu poderia estar melhorando o conhecimento, aumentando o conhecimento dele, para um aluno fazer map test. Então, eles continuam, e se é válido para o professor, aquele aluno vai continuar e vai fazer um map test. Isso depende muito de turma. Não fala, mas o meu é assim, mas o meu é assado. Depende muito de cada turma e o que o professor consegue tirar disso. Por quê? O map test também, não só de crescimento do aluno, o professor usa isso para continuar o planejamento. Aonde que eu preciso melhorar? Quando vocês fizeram a reunião com os professores, a maioria deles mostrou o map test para vocês? Não? Não teve? Então, alguns professores mostraram o map test e ele tinha informação de como crescer, como aumentar, ou em papel, ou em um outro, ou online, mas isso também depende muito de cada aluno. A maioria dos alunos novos que são ingressantes esse ano, eles não fizeram todos os map tests. Ok? Eles fizeram alguns, porque para o professor não era válido colocar o aluno sobre aquele estresse, vamos dizer assim. Mas em fevereiro a ideia sim é ter todos os alunos fazendo. Porém, a gente entra de novo na questão. Um aluno que ainda tem necessidade do conhecimento da língua. É válido eu colocá-lo para fazer um teste de matemática? O quanto essa nota vai ser válida referente ao conhecimento de matemática ou conhecimento de inglês. Tá ok? Então vamos lá. Vamos para a primeira parte dos nossos gráficos. Vamos sempre pensando que a partir de agora eu tenho 3 barras. Eu tenho o azulzinho, o RIT. RIT é a nota do aluno. É quantos pontos ele fez no teste. E a gente já vê que é diferente. Não é de 0 a 100, não é A, B, C, D, F. Tá? Ele é diferente. E vai variar de cada turma. Então, se eu pegar um aluno do 11º ano, essa pontuação vai ser diferente do aluno do kindergarten. Isso é fato. Não, mas o meu aluno só fez 110. Mas ele está no kindergarten. É esperado ele ter essa nota. Então, já começa por essa questão de eu estou comparando banana e maçã. Ok? Então, o aluno no azulzinho. O laranjinha, que foi as alterações que a gente fez, é o District Grade. No nosso caso, District Grade é o quê? RIS. RIS é a escola. É a Rio International School. Tá ok? É a nota da média dos alunos naquela sala. Vamos dizer que isso aqui... Porque a gente não tinha a amostragem correta. A gente fez configuração, eles fizeram alteração na configuração da nossa conta, e isso foi ontem. Inclusive, eu dei até um susto na Miss Lear ontem à tarde, que foi quando eu recebi o e-mail que a gente conseguiu. Eu até gritei, nesse último não teve. Esse aqui eu rodei ontem à noite. Então, isso aqui na verdade, os professores ainda não sabem disso.
tá, gente? Vocês estão dando informação primeiro. Isso aqui é referente à turma. Então, esse report, vamos dizer, do quinto ano. Então, o quinto ano, supõe, o quinto ano teve média 216 em matemática. Nesse teste do fall de 18. Não é do quinto ano, não. Não vou falar de que ano que é. Supondo. Azul, a pontuação do aluno. Laranja, a média da RIS, a média da sala. Vamos dizer que a gente conseguiu expandir e a gente tem 1.000 alunos, a gente tem 3 quintos anos. Então, seria a média dos 3 quintos anos. De todos os alunos do nosso distrito, que o nosso distrito seria RIS, vamos dizer que a gente tem, como é um teste americano, eles têm por distrito. Então, eles se juntam, eles se adicionam. Opa! É da turma. E o amarelinho é da galáxia. Vamos lá, peraí, vamos por partes. Amarelinho ou mostarda, né? Ele é a nota esperada, é a nota de corte do vestibular. É o que todos os alunos fizeram nesse teste. Então, tá vendo que ele oscila? Por quê? O que teve entre o spring e o fall? Férias. Quantos meses são as férias dos Estados Unidos de spring e fall? 2 a 3 meses. Então, é esperado uma queda? Sim. Então, a gente começa a ver outras variáveis. Se eu pegar todos os alunos, vamos dizer, isso é do quinto ano, todos os alunos do quinto ano, do mundo inteiro, que fizeram essa prova, no outono de 2018, somasse tudo e dividisse, eles tiveram 2016. 211. Isso. O que a gente pode concluir disso agora? Obviamente tem várias coisas. Que esse aluno foi melhor que a turma. Quem será que é filho de quem isso? Esse é um teste real. Foi de alguém. Foi de alguém. Então, o aluno teve um crescimento legal. Então, a gente tem, se eu marcasse um pontinho em cima, ele tem uma reta crescente, ponto positivo. Então, uma coisa boa que o aluno está fazendo é crescer uma reta ascendente. O teste em amarelo, ele variou, ou seja, o conhecimento dos alunos variou no mundo inteiro. E agora, o crescimento daqui, no caso, RIS, está melhor. Ou seja, para vocês pais que são as mães a mãe desse aluno, meu filho é um gênio. Ele está melhor que todo mundo no RIS e ele está melhor que todo mundo no mundo. Ele é um gênio, é um Einstein. É matemática, é um Einstein. Na verdade, gente, isso aqui é o Hulk. Foram as provas que eu venho fazendo. São as provas que eu venho fazendo para o Hulk. Então, assim, o que eu consigo ver aqui? Mesmo o meu aluno sendo melhor que todo mundo, o que eu tenho que tomar cuidado? Para trás, ele aumentou ou ele decresceu? Então, se ele decresceu, ele é um gênio, ele está melhor que todo mundo, mas ele relaxou. Então, ele não está tão bem. Tem um problema aí. Ele está sempre crescendo. Tá ok? O que é esperado para o próximo teste? Então, o próximo teste é em winter, em fevereiro. O que é esperado para esse aluno? 243. E daí está falando aqui, ó, Student RIT Projection. É o que é projetado para ele atingir. Para esse aluno, baseado no que ele já teve antes, no desempenho dele dentro do map test, é isso que é esperado. Ah, mas o meu aluno não tem 10 pontos de aumento. Por quê? Porque é baseado nesse aluno, nos outros map tests que eles fizeram, qual a projeção dele. Alguns alunos não têm a projeção. Por quê? Porque às vezes eles só têm uma nota. Não tem como map test fazer a projeção para eles. É esperado, de novo, é esperado que esse aluno, baseado nas pontuações que ele teve, no conhecimento que ele teve nessa turma, atinja aquilo.
Não é o máximo, não é o máximo. É 50% 50%. Esse crescimento. Não, são 10 pontinhos. 233 para 243. Isso mostra que é esperado, baseado no crescimento que ele teve. Baseado no crescimento que ele teve. Mas eu sei, muitos alunos, eu vou usar um aluno que não estava aqui, que era aluno de uma professora nossa, da Miss Conaglan, que estava aqui ano passado, e ele era um aluno que ele fazia o MAP test e não tinha para onde ele crescer, porque ele já tinha atingido. Ele estava um aluno do 11º ano, realmente. No 11º ano, teoricamente, o aluno já tem que ter conhecimento de tudo. Então não tem por que ele crescer. Por isso que o MAP test não é feito para alunos do 12º ano, porque não é esperado que ele tenha um crescimento. Como é uma medida de crescimento, o aluno no 12º ano não é esperado, porque ele já tem o conhecimento de tudo. Se ele está descendo, já é uma coisa que a gente tem que, opa, o que está acontecendo? Se ele só está crescendo um pontinho e a gente vê que a diferença aqui é grande, opa, o que está acontecendo? Se a gente vê, provavelmente nos próximos, qual a faixa do laranja, opa, o que está acontecendo? Então, são várias coisas que não dá para falar. O que vocês têm que fazer é ver isso, ver isso, ver isso. Tem várias coisas que acontecem ali. Ele fez a prova, ele estava muito doente. A gente teve um aluno no ano passado que ele não teve, era um aluno exemplar, e ele estava resfriado naquela semana. O que a gente fez? Eu tinha conhecimento do aluno, a gente fez fez a prova em outro dia para ele, a prova muda, ele fez em outro dia, ele viu que teve uma melhora muito grande na nota dele. Ou seja, como é que o aluno está naquele dia? O que está acontecendo em casa? Como é que está a cabecinha do nosso aluno no dia que ele vem fazer a prova? Quanta pressão a gente está colocando? É prova, MAP test, você tem que ir bem. Então, tudo isso altera o resultado. Tá ok? É o laranja. É o laranja agora. É isso. Não, por quê? Porque não é uma medida de comparação com todos. É uma comparação do aluno com o próprio aluno. Ok? Yes? Just maybe later today in the afternoon. Okay? Later in the afternoon? Possibly. I don't know what time is it now, or after lunch. Yeah. Maybe sometimes after lunch. Okay? Então, por isso que eu tô falando. A gente tem que considerar por quê? Porque é uma plataforma externa. Por exemplo, as provas são baseadas de kindergarten a 2º ano, 2º ano a 5º ano e 6º ano para frente. Tá bom? Então, isso depende. Por exemplo, 2º ano, eles podem optar para fazer a prova com áudio, que é do kindergarten ao 2º ano, e às vezes eles vão fazer uma prova de 2º ano a 5º ano, que é a mesma prova, ela diferencia baseada nas respostas que os alunos dão, e isso vai alterando o conteúdo. A de Language Arts, a prova chama Language Arts 2 a 12. Ou seja, todos os alunos fazem a mesma prova. O que muda o aluno do 2º ano, essa é a primeira questão. A questão foi respondida com sucesso, corretamente? Ele fica um pouquinho mais difícil. Respondeu de novo corretamente? Mais difícil. Respondeu errado? Opa, vamos facilitar um pouquinho. Então ela vai alterando. Então por isso que é individual. Dificilmente, são mais ou menos entre 45 e 50 questões cada matéria e dificilmente dificilmente os alunos respondem a mesma pergunta. Então eu tive a pergunta que falava sobre a poluição no rio. Não, eu não tive essa pergunta em ciências. Alguns são muito tabienter. Muito tabienter. Eu tenho um relatório, quando a gente faz a prova, aparece no meu computador todo o relatório.
Porque não tem como informar o pai, porque a gente como pais, como instituição, vai fazer o quê para melhorar o aluno? Aí que tá. Então, aí a gente entra em dois pontos errados. Uma é, ele está fazendo a prova pelo conhecimento ou pelo medo de nota baixa? Isso influi. Mas daí não, a gente não tá. Aí o teste deixa de ser válido. Então, mas aí, por exemplo, quando aparece no relatório, o teste é pausado. E o teste é pausado e eu tenho acesso ali, eu converso com eles. Em todos os alunos que foram pausado o teste, eu conversei. Pode perguntar. Se o aluno de vocês foi pausado o teste durante o map test, eu cheguei do ladinho deles e falei, olha, você está pulando questão. Aí que tá. Você tem acesso no report. Principalmente no report que lá fala quantos pontos de desinteresse ele perdeu. Qual a porcentagem, quanto tempo eles fizeram o teste. A gente vai ver no report ou no outro report com o professor, que daí você pode conversar com o professor para ver exatamente o map test dele. Lá aparece exatamente quantos minutos ele levou para fazer o teste. Qual a porcentagem de disengagement. Quantos pontos ele perdeu. Entendeu? Então, tudo isso tem. Por quê? Porque é um teste que não é um teste dele ter a melhor nota. É ele dar o melhor. Então, a gente pressioná-lo para ter a melhor nota, o teste deixa de ser o válido que é. Tá? Isso. E muitos fazem para terminar rápido. E como o teste, como é uma configuração que a gente fez, o teste para. Ele é pausado. Então, o aluno está terminando aí, ele para. E o aluno está fazendo o que ali? Perdendo tempo, porque ele tem que ficar sentado. Tá? Então, foi uma configuração que a gente, como escola, fez. Uhum. Isso é uma coisa boa. Ao final do teste, eles têm o resultado. E eles têm o resultado geral e o resultado por área. Então, se o aluno termina em 20 minutos e fez 150 e o aluno que terminou em 30 minutos fez 160, opa, tem alguma coisa errada. E quando eles terminam muito rápido, todo mundo fala, mas já? E aí a gente vê que a nota não foi tão boa. Então, isso é um diálogo que a gente tem com eles dentro da sala de aula, falando, olha, tem um disengagement. A gente tem que fazer direito. Sim. Eu posso falar com clareza que 99% dos que apareceram, por quê? Quando dá a pausa, eu tenho que despausar. Não despausa sozinho. Então eu despauso, opa, fulano de tal pausou, tem desengagement. Então, ó, tá acontecendo isso. Aí ele fala, e nenhum aluno até hoje falou, não estou fazendo isso. Eles sabem. Então muitos acabam fazendo igual cachorro sem dono. Põe o rabinho entre as pernas, baixa a cabeça e espera dar pausa na coisa. E aí eles continuam fazendo a prova. Ok? Então, tudo certo, nada resolvido. Aqui a gente vai ver que muda um pouco a pontuação, porque depende da série. Então, azulzinho, nota do aluno. Um ponto que a gente pode ver é tentar ver se sempre está subindo. Ou se está no mesmo patamar. Tentar ver nunca descendo. Se desceu, por quê? É ver o porquê da relação e não simplesmente está indo por água abaixo. Laranjinha, a partir de agora, se tudo der certo, tá? E como é tecnologia, eu já peço desculpas antes até mesmo de acontecer, mas a ideia sim é ter isso mais para frente. Caso tenha alguma coisa que não está aparecendo, entre em contato comigo e a gente vai ver o porquê. Então, a gente vai fazer um plano de ação para todos os testes saírem agora com laranjinha. Normative é a nota do mundo, é o normal de um aluno naquela série, baseado em todos os alunos globais, de terem aquela nota. Então, não é só comparar com o mundo inteiro, mas isso seria mais ou menos o esperado para um aluno naquele estágio. Tá ok? E o projection é o que é esperado para o aluno na próxima prova.
Como educador, um aluno mediano é pejorativo. Ele atingiu o nível de conhecimento que ele tem que atingir. Ele é um bom aluno. Ele não é um aluno mediano. Não, isso é o que é esperado para ele. Ele tem que ter 211 pontos de conhecimento. Ele tem 211? Ok, ele é um bom aluno. Ah, ele tem 216. Ele é um aluno melhor do que o bom. Isso. Aí é um pouquinho trabalho. É um pouquinho que a gente vai ter que ver. O próximo, quando a gente trabalhar em percentile, a gente vai ver que isso é o aluno em 50 percentile. O que significa um aluno estar no 50 percentile? É que ele tem todo o conhecimento esperado para aquela turma. Ele é um bom aluno. Um aluno que tem 50 percentile não significa que ele está na metade. Significa que ele tem todo o conhecimento para aquilo ali. A partir disso, ele está fazendo extra. Mas ele tendo 50, ele é um bom aluno. Então, a nossa meta é ter o quê? No mínimo, 50 percentile. Muito. Por quê? O professor ele tem um acesso que, obviamente, pais não têm, porque ele tem um acesso a toda a classe, ele tem informação de todos os alunos. Ele consegue ver que, em geometria, todo mundo foi mal. Ou em geometria, só a Isabela que não conseguiu. O que a Miss Lira vai fazer? Trabalhar em específico a differentiation que a gente tem aqui, trabalhar um pouquinho mais com geometria para a Isabela. Ele consegue ver isso, mas isso não vai vir. Isso não vai vir. Por quê? Não. Calma aí, peraí. Vamos segurar todas as perguntas, porque é esse próximo aqui, tá? Então, não, por quê? É proibido, por lei americana, escola utilizarem map test como avaliação se aceita ou se não aceita. Map test não pode ser. Aí o que tem? PSAT, para escolas americanas. PSAT, SAT, medidas de avaliação em inglês, IELTS, TOEFL, tudo isso. Tem outros certificados e não map test. Map test é de conhecimento por turma, por série, baseado no conhecimento do aluno, de tudo que ele fez e como o professor pode melhorar. Ok? Então, a outra informação, próximo slide. Aqui eu consigo ver que no reading, em word meaning, esse aluno está em high. Em literacy, ele também está em high. Information, ele está um pouquinho abaixo. Em literary concepts, ele está mediano. Em informação, ele está em high. O que significa isso? Eu usar a palavra mediano? Aqui, nessa informação, nesse conteúdo de leitura, ele é um bom aluno, porque ele está average. Provavelmente ele está entre 41 percentile e 60 percentile. Tá? Aqui ele está abaixo do average, ou seja, de 21 a 40. High, 81 a 100 e low high, high average, então a mesma que esse, high average, 61 a 80. Isso percentile. Vamos lá. Isso aqui, lembrando nesse aqui, isso é o report. Tem o gráfico, essa parte aqui embaixo e isso aqui. Aguenta só as perguntas, que a hora que eu abrir o terceiro aqui, é só para eu poder dar um zoom a mais, eu vou ter tudo isso aqui. Então, eu tive toda essa informação aqui. No leitura, o que a gente tem aqui que muitos perguntam? Lexile range. O que é Lexile range? Se eu pegar um livro com palavras muito complexas, difícil entendimento, e colocar para um aluno ler, o quanto que ele vai absorver aquela informação? O quanto que ele vai ter de conhecimento retido daquela informação? Então vamos pegar o mesmo conhecimento que aquele livro para um adulto ler, só que vamos diminuir o lexile dele, e aí a gente vai ter um livro com maior entendimento, que o aluno vai ter mais entendimento, com palavras mais fáceis.
O conteúdo a ser ensinado é o mesmo, só que ele é diferente. Vamos usar a Micaela e a Alana. Se eu entregar um livro para a Micaela ver, o que ela vai ter, que eu vou entregar um livro para ela? Com palavras ou com figuras? Com figuras. Com a Alana eu já posso ter o mesmo conhecimento, falando a mesma historinha, com palavras. Então a gente tem o livro da Branca de Neve e os Sete Anões, com muitas figuras, e um que é o livro sem figura nenhuma. O conteúdo, a ideia é a mesma, porém, a maneira de ler é diferente. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Lexile. Como é que eu vou fazer para o meu aluno ver? E se a gente pegar livros aqui, só falta esse não ter. Eu não tenho diretamente aqui, mas quando eu tenho o ISBN do livro, que é onde tem o código de barra, ele me informa qual é o Lexile do livro. Tá? Em alguns livros, se a gente der uma sondada em vários livros, provavelmente eu vou conseguir ter o Lexile. Principalmente livros que são voltados exatamente para a língua inglesa, para o ensinamento da língua inglesa, a gente tem o livro do pré-intermediário, do intermediário, do avançado, do upper intermediário, e isso tem o Lexile Range. Ou seja, é uma avaliação de leitura. Então, quanto mais alto o Lexile, mais difíceis são as palavras, eles têm um compreendimento mais difícil nas palavras. Mas se eles já estão avaliados a ter um Lexile alto, eles conseguem ler livros um pouco mais complexos. Tá ok? Tudo bem? A última do Map Test. O que acontece aqui? Aqui tem todos os testes que o aluno fez. E a turma que ele fez, então normalmente são 3. Normalmente existem fatores que levam a não fazer os 3. E qual a última pontuação que ele fez. Então esse aluno fez 214 como última pontuação. Mas, Mr. Fee, o que significa esse mais ou menos do lado? Isso significa se o Matheus fez a prova hoje, se eu aplicar a prova dentro de 2 semanas, é esperado que ele atinja essa pontuação. Ele atingiu essa pontuação, mesmo que mais baixa ou mesmo que mais alto, significa que o conhecimento retido na primeira é válido. Tá ok? Mas por que a gente não faz isso 2 vezes? Por que a gente não faz map test 2 vezes? O map test normalmente tira 1 hora ou 1h30 de aula do professor. Ok? Então é 1h30 a menos que o professor conseguiria estar auxiliando o aluno na aprendizagem. Então a gente faz sim uma vez o teste para ter essa medida. E se tem o mesmo problema em todos os testes, o desvio padrão é igual. Então o crescimento é válido. Eu não preciso ter 100% de validade, 100% de validade, 100% de validade para analisar o crescimento. Eu posso ter 98 de validade, 98, 98 e ter o crescimento válido. Ok? Quem fez aula de... Lembra das minhas aulas de estatística. Quem teve aula de estatística vê do 0.9, 0.98 é um teste válido e a gente consegue mensurar isso de uma maneira legal e é possível. Então, é um teste válido para aquele aluno. Ao final, a nota é a do meio. Porém, se ele fizer o teste novamente, está nesse desvio padrão aqui, ele está ok. Ao final, né, no Spring, que é ao final do ano, ele mostra qual é o crescimento e normalmente a gente vê. Por exemplo, aqui era esperado ele crescer 22 no percentile. Ele cresceu 22 no percentile e a projeção dele era de 12. Aqui a projeção foi crescimento no RIT. Era esperado 13, ele só cresceu 8. Então isso são coisas que eu consigo ver. O que aconteceu nesse ano para ter esse resultado? O que aconteceu nesse ano para ter uma coisa assim? E às vezes não depende nem só do aluno, não depende nem só da aula, não depende nem só da prova. É uma mistura de muitas variáveis que vão levar o aluno até essa nota mais alta. Aqui são outros grades. Aqui é do 2 ao 5. Aqui é tudo da mesma criança. Aqui é o report da criança. Tem o nome aqui, é da criança. Ó, é a mesma coisa, do 2 ao 5. Não, vamos lá, de novo. A nota do meio é a dele.
dentro de 2 semanas da data que ele fez o teste, se ele fizer a prova novamente, é esperado que ele atinja dentro dessa intervalo aqui. Então ele fez, tirou 214. Se eu fizer no dia seguinte ele tirar 213, ok. Ele continua nessa mesma, esse teste passa a ser não porque o teste já é válido. A gente consegue provar. Se ele não teve se teve uma discrepância maior, peraí, o que aconteceu? Ele tirou 210, ele tirou 218, então teve alguma coisa aqui. Quais são as variáveis que eu posso ver? O aluno estava doente no dia que fez o teste, ele estava mentalmente despreparado para fazer o teste, tinha outras coisas acontecendo dentro da cabecinha deles, ou no ambiente físico que ele estava, que interferiu no teste. Ok? Vamos lá, peraí, gente, calma aí. Vamos lá, primeiro aqui. Depois tem o crescimento. Peraí, vamos lá. Peraí, gente. O que a gente tem que ver é RIT e percentile. Esquece isso aqui, porque isso depende de várias variáveis que vocês, como pais, não têm acesso por ser parte acadêmica. Ok? Então vamos lá, eu tenho depois o RIT, que é a nota dele, o que é esperado, o intervalo que é esperado. Vamos pensar no percentile. Percentile na mesma ideia. Ele está nesse percentile, ele fazendo a prova em 2 semanas, é esperado isso aqui. Ok? De 0 a 100, sendo 0 o pior, ou 0 a nota mais baixa, ou o ranking mais baixo, e 100 o ranking mais alto. Sendo 50, não é percentual. É percentile no sentido de ranking. Não. De todos os alunos do mundo. Porém, foi o que a gente falou. Quem tá no percentile 50, significa que ele está no meio de todos os alunos? Não. O número 50, o percentile 50 é um aluno que atingiu todas as necessidades daquela turma. Ele tem o conhecimento de tudo. Então, por exemplo, o aluno aqui que fez 191, para essa amostragem, em 2016, primeira prova no terceiro ano, ele ficou no percentile 52. Ele tem todo o conhecimento adquirido até o terceiro ano. Ou seja, o segundo ano dele, ele teve o conhecimento adquirido. Então, aqui mostra que ele teve todo o conhecimento adquirido até aquele período. Acima disso, é só melhor. Ele tem extra conhecimento. Ele tem o domínio e consegue aplicar aquele domínio em outras áreas. Não necessariamente. Por quê? Um aluno tem o conhecimento da matéria, né? Ele fez 50 pontos. Porém, eu tenho alunos que também têm conhecimento da matéria e demonstraram muito mais. Então, eu tenho uma amostragem de 50 a 100 muito maior do que eu tenho uma amostragem de 0 a 100. Então, a curva não é simétrica. Eu tenho um nível muito maior de... O intervalo é a mesma coisa. Fez a prova em 2 semanas, é esperado isso aqui. Porque o aluno que teve 178 nessa prova, ele provavelmente vai estar no range 26. Ok? O problema é que a gente acaba comparando, e não é comparar com outros. Mas o range é numa escala de 0 a 100, aonde que ele estaria nessa escala. E aí existem 2 maneiras de eu avaliar. Isso não significa que ele tem 66 pessoas na frente dele. Não, significa que ele ainda pode melhorar 66 posições. É só isso que a gente consegue analisar disso. Ele ainda pode crescer 66 posições. Ponto, parágrafo. Não, o melhor é 50 para cima. Não. Isso daqui é esperado em 2 semanas de teste. Se ele fizer o teste novamente dentro de 2 semanas, ele provavelmente vai ter 184. Nesse caso, se ele fizer 184, a pontuação dele vai ser... Não. Isso aqui não é comparado da pontuação do seu aluno com o resto. Não necessariamente. A gente não sabe quais as variáveis. Ele pode fazer 186. Se ele fez alt tab, agora me pegaram que eu estava fazendo alt tab e depois levei a sério,
eu perdi já aí 10 questões, então agora eu só tenho mais 30 para fazer. Então nessas 30 que eu respondi correto, eu só consegui um 8.1. Se em 2 semanas eu fizer o teste e fizer da mesma maneira, pulei 10 e fiz, é esperado até um 8.4. Só que dessa vez eu não pulei, eu fiz direitinho. Ele pode tirar muito mais. Entendeu? Isso é um desvio padrão da pontuação e o desvio padrão do percentile. Tá ok? Pode ser, pode ser. Pode ser o que é. Mas aí a gente tem que ver por esse gráfico. Não somente por aquele gráfico, mas a gente vê por esse crescimento aqui. Por quê? Ele já pode estar, e a gente tem, para os professores, a gente tem range, intervalos de cor, para o professor conseguir ver mais fácil. Então vamos dizer que esse aluno já está no intervalo azul, que é o mais acima, e quando ele crescer, ele ainda continua no azul. E a gente tem vários alunos que têm isso. Porém, ele não teve, ele teve uma queda, só que ele ainda continua no azul. Então, essa queda é uma coisa negativa do aluno? Não, ele ainda continua tendo o conhecimento que ele precisaria ter para aquela turma, para aquele ano. Ele simplesmente, nessa prova, ele não teve a pontuação melhor do que a anterior, mas ele ainda teve toda a pontuação que era preciso para conhecimento dele. Então vamos lá, como é que a gente, como pais, pode melhorar esse map test? Esse map test, várias possibilidades que a gente pode. E uma coisa é, vamos fazer prova. O aluno desaba. Então, como vocês, pais, podem fazer isso? Lembra que eu falei que vocês não têm condições, como pais, de aplicar o map test para eles? Mentira. Vocês não têm condições de aplicar o map test e ter a pontuação. Mas vocês podem fazer o quê? Mostrar para o aluno de vocês que vocês podem ajudá-los, fazendo practice test. Tem alguns sites, practice.mapnwa.org, warmup. Eu vou deixar isso, gente. Pode ficar. Isso aqui vai para vocês no máximo em 24 horas. Tá? Isso aqui vai ser compartilhado diretamente com o PDF no PTA, e o PTA já recebe isso automaticamente hoje ainda, eu acho. Hoje ou amanhã, tá, gente? Tem Family Fun Fest amanhã, eu saindo daqui, eu viro construtor. Esse é um site. O site, aí deixa eu só explicar direitinho. Então você pode fazer pelo app que ele já tem no celular ou no computador deles, vocês podem abrir o Secure Browser e lá vai colocar fazer a prática. Fazendo a prática, o username é grow, password é grow. Entrando pelo practice, a mesma coisa. Entrando pelo warm-up, já vai direto, você escolhe o que você quer. E outra coisa, Google é a pessoa mais inteligente do mundo. Como fazer prática de map test? Tem uma gama gigantesca no papel, no online, tudo. Seleciona a matéria aí. Boa prova. Faça isso com seus filhos, com sua filha, porque isso vai melhorar. Então a gente está eliminando uma variável. Qual é? O psicológico de fazer uma prova. Além disso, o que a gente está fazendo? Exponda mais conteúdo lecionado e isso ele consegue ver mais e mais e mais. Opa! Porém, como isso é aberto, não é nominal, eu não tenho crescimento, eu não tenho pontuação, eu não tenho avaliação. É prática de teste. Então ele vai fazer prática, vai fazer prática, vai fazer prática. Ele seleciona a matéria. Isso. Principalmente pelo browser, né, pelo aplicativo que já está instalado, ele consegue fazer sim. Se é pelo warm-up, o warm-up tem algumas questões. Ele faz só 6 dessas, só 10 dessas. Então seleciona a matéria, seleciona a série
e aí tem isso. Tá ok? Tá ok? Muito obrigado.